Irmãos e irmãs, paz de Jesus. Hoje eu trago uma proposta a respeito de sair do sedentarismo espiritual e tornar a nossa vida extraordinária. Esse é o desejo de Deus, essa é a razão pela qual Jesus veio, para que a nossa vida se tornasse extraordinária, para que saíssemos do lugar comum, saíssemos da mediocridade, pudéssemos dar um passo à frente, se apresentar na história e poder se colocar no lugar de Deus, no centro do projeto de Deus e tornar a nossa vida significativa. Deus não quer que nenhum de nós se acabe na mediocridade. Por isso o projeto claro de Deus para a nossa vida é que possamos sair do lugar comum, do sedentarismo e entrar na corrida cristã e nesta corrida glorificar o nome para valer do Senhor Jesus. Por isso abra sua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Leremos os dois primeiros versículos. Se você está sem Bíblia, eu vou dizer como o pastor Edson Queiroz me ensinou no ano de 84, no acampamento batista baiano de Jaguaquara. Se você estiver sem Bíblia, fique ao lado de um crente. Vale o celular, vale o tablet, vale, é Bíblia. Eu tive um choque cultural outro dia, fui pregar numa igreja, e aí o pastor pediu para o ministro de louvor ler a Bíblia, e aí ele leu no celular. Eu olhei para aquilo e falei, não está lendo a Bíblia. Porque a Bíblia para mim tem um barulhinho de folha passando, aquela coisa antiga, vocês sabem, não é? Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Vamos orar. Pai bendito, a minha esperança é que a Tua palavra repercuta no ser mais profundo de cada um de nós aqui. Que o Teu nome seja glorificado e que o desafio do Senhor nesta noite nos arranque do lugar comum e nos coloque na corrida cristã para glorificarmos o Teu nome até a morte e adentrarmos a eternidade celebrando e glorificando a Jesus de Nazaré. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. O versículo 1 começa com uma palavra muito especial. Portanto, essa palavra tem um sentido conclusivo. Logo, por conseguinte, consequentemente. Essa palavra só tem sentido quando nós entendemos o que o autor vem dizendo antes. Porque agora ele vai concluir. Ele vem falando algumas coisas sérias, profundas, e ele chega no versículo 1 e diz, portanto, visto que temos uma multidão tão grande de homens observando na tribuna principal, essa é a nossa hora. Essa é a ideia do autor. E aí eu queria que você voltasse a página, uma página só, e chegasse no capítulo 11. Porque essa palavra, portanto, só tem sentido por causa do que ele diz no capítulo 11.
O capítulo 11 é denso, o capítulo 11 é desafiador, o capítulo 11 nos confronta com o sedentarismo, com a mediocridade dos tempos modernos, da vida cristã. O capítulo 11 começa dizendo: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E no versículo 2 ele diz: pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. De fato, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. E a pergunta que se impõe agora é a seguinte: quais antigos? Quem são esses antigos que o capítulo 11 está trazendo à nossa memória, à nossa lembrança, fazendo com que o nosso coração recorde? Aí ele começa desfilando homens e mulheres de Deus na história. Ele começa de Abel, depois vai para Enoque, passa por Noé, chega em Abraão, vai para Isaac, Jacó, Sara, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Samuel, Davi, os profetas. E agora é pela minha conta, porque ele não está nesse tempo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Maria, Pedro, Tiago, Paulo, Barnabé, Estevão, Timóteo, Lloyd, Eunice, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obtiverem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, e até por algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, crucificados, torturados, andaram peregrinos pelo mundo, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho pela fé. Homens dos quais o mundo não era digno. Estamos acostumados, irmãos e irmãs, com um padrão muito baixo do cristianismo. A qualidade da nossa espiritualidade nivelou muito por baixo. E nós vivemos num tempo em que ter vida abundante é quase um milagre. Onde andar com Deus com profundidade e ver coisas acontecendo é um privilégio de um gato pingado num canto e outro. Porque estamos acostumados com políticos inescrupulosos, nos acostumamos com pastores irresponsáveis, líderes
líderes religiosos ladrões, empresários indecentes, professores sem ética, pais e mães negociando para levar vantagem, vendendo e barganhando os valores que jamais deveriam ser vendidos e barganhados. Mas o versículo 1 de Hebreus 12 diz: portanto, essa é a nossa vez. Esses homens e mulheres da história entregaram a sua vida num projeto, e neste projeto morreram, triturados, queimados, jogados dentro da caldeira de óleo fervendo, crucificados de cabeça para baixo, vivendo as doideiras mais loucas possíveis para que pudessem abandonar a Jesus. Mas eles disseram: não podemos. A nossa relação com Jesus é inegociável. Visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, o que devemos fazer para sair do sedentarismo e tornar a nossa vida extraordinária, profunda, densa, uma vida com consistência, uma vida que sabe a que veio, uma vida que tenha profundidade em Deus, uma vida que tem relação com o Deus eterno? E há algumas perguntas muito sérias que nós precisamos pensar. Onde vamos passar a eternidade? Onde vamos passar a eternidade? O que vou fazer de minha vida enquanto aqui na terra? Quem você vai ser? Como você vai ser? Quais as influências que você vai deixar na história? O que vão dizer de você na história? Quando você estiver em memória. Palavra bonita para dizer quando você virou adubo de plantas. Em memória. O texto de Hebreus nos apresenta algumas possibilidades. A primeira delas é que o texto diz que, entendendo esse projeto e essa herança, esse legado desses homens e mulheres, nós precisamos tomar algumas decisões. E a primeira, ele diz o seguinte: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Essa é a primeira decisão de nossa vida diante dos desafios da proposta do reino de Deus, que é muito mais do que vir a uma igreja, que é muito mais do que ler a Bíblia de vez em quando, que é muito mais do que colocar alguma quantia de dinheiro como oferta, e você desvencilha de um sentimento de culpa e diz: já fiz a minha parte. A Bíblia chega para nós e diz que nós precisamos nos afastar de qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase na vida cristã, na corrida de Jesus, no projeto de Deus para a nossa vida. Desembaraçar de todo o peso significa arrancar coisas de você, tirar coisas da sua vida que foram acumuladas ao longo dos tempos. E a proposta dentro disto é viajar mais leve, filho. Viajar mais leve no reino de Deus. Nós caminhamos e corremos muito pesados na vida cristã e por isso corremos pouco. As pernas doem. Quando você olha para um atleta profissional, você percebe que ele corre o mais leve que ele pode. Sua roupa é levíssima, nem meia ele calça, porque com o suor do corpo ela passa a pesar. E isso tira alguns segundos
da corrida. E quando eu olho para algumas pessoas, eu percebo como nós estamos cheios de coisas na vida cristã. Começa pelo acúmulo da nossa casa. A nossa casa tem muita coisa. O nosso guarda-roupa tem muita coisa. A nossa vida tem muita coisa. E Jesus nos diz de maneira muito simples: uma coisa só é necessária. E aí nós precisamos abrir mão disto. Mas eu quero conversar com você hoje não apenas de coisas, de bens que você precisa abrir mão e jogar fora para poder correr a vida cristã, mas eu quero lhe falar de maneira contundente sobre alguns pecados. Pecados que se enroscam, que colam em nós de forma tão forte que atrapalha a nossa corrida. E a gente vem para a igreja carcomido, com um sentimento de culpa terrível dominando a nossa vida. Na hora da música a gente não consegue cantar. Na hora da oração não consegue orar. Na hora de se dispor para Deus a gente está travado, porque o pecado está habitando o nosso coração. Davi passou por isso. Ele disse: o meu pecado está sempre diante de mim. Depois que Davi adultera, Davi travou na vida. Tudo o que ele ia fazer, o adultério estava diante dele. Tudo o que ele pensava, compor uma música, o adultério estava lá. Ia na reunião solene, o adultério na sua cabeça. E ele não aguentou. Por isso, olhe para mim. Quais pecados que lhe derrubaram este ano? Quais pecados travaram a sua corrida cristã neste ano? É hora de tomar uma decisão. Livrar-se desta prisão em nome de Jesus. E o texto diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos falar? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É uma libertação que Jesus opera a partir do entendimento humano, quando você abre a mente e o coração para assumir o seu pecado, o seu erro e o desejo de abandoná-lo em nome de Jesus. Segundo lugar, o texto de Hebreus diz que além de desembaraçar de todo o peso e correr mais leve, eu preciso correr com perseverança a carreira que me está proposta. Porque a palavra perseverança aparece aí. Por que tem que ser correr com perseverança? Porque é possível você largar na corrida, mas você desistir depois de 15 minutos. Porque as pernas doem, o pulmão não dá conta, o corpo pede para parar, vem as pressões da vida, vem os espinhos, vem as maldades, vem as lutas de caminhar com Jesus, e aí você começa arrefecendo na caminhada, desistindo, parando, não vem mais, não lê mais, não ora mais, a coisa vai parando, e aí não tem perseverança. Por isso o texto diz: corra, mas corra com perseverança a vida cristã. Tem uma carreira proposta, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, para a vida de cada um de nós aqui. A corrida cristã é para nós. O tempo dos homens do capítulo 11 já passou. Todos eles estão na história. Agora é a vez de nós corrermos a carreira cristã em nome de Jesus.
Quem sabe para você hoje à noite seria voltar à carreira cristã. Você já correu por 5 anos e abandonou a carreira cristã. Mas a proposta do Senhor Jesus é ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Há uma carreira, mas é uma carreira com perseverança, irmão. É uma carreira que desafia você. É uma carreira proposta para cada um de nós, dentro da vontade de Deus, dentro do projeto de Deus, mas há trabalho, há corrida, há espaço para todos nós, em nome de Jesus. Desembaraçar de todo o peso, correr a corrida com perseverança, e o texto diz que nós precisamos olhar firmemente para Jesus. E o texto diz, autor e consumador da fé. O capítulo 11 fala sobre a fé. O capítulo 12 nos diz que a fé é uma construção de Jesus. Então entenda hoje à noite, a fé que você tem não é uma fé que você gerou. A fé que você possui hoje em Jesus não é uma fé que você construiu e elaborou e está formada na sua vida. A Bíblia diz que a fé que eu tenho, a fé que você tem, Jesus é o autor desta fé. E mais do que o autor, Ele é o realizador da possibilidade de eu e você exercermos nele a fé. E aí Paulo, entendendo essa mensagem, escreve ao seu jovem amigo Timóteo. Timóteo tinha ficado pastoreando a igreja em Éfeso, uma igreja central, importante daquela época, numa cidade de uma efervescência cultural muito grande. E Paulo escreve 2 cartas a Timóteo e ele diz o seguinte: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. E ele diz agora, combate firmado nelas o bom combate. E eu acredito, meu irmão, minha irmã, que hoje à noite nós precisamos ouvir essa palavra do apóstolo Paulo ao nosso coração, e firmado na palavra de Deus para a sua vida, você combater o bom combate da fé em nome de Jesus. E Paulo escreve dizendo, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Você um dia já confessou a Cristo diante de pessoas? Você já se posicionou diante de um grupo e disse sim para Jesus um dia? Essa pública profissão de fé desafia você a prosseguir na corrida de Jesus. Paulo escreve mais tarde a Timóteo dizendo, combati o bom combate, completei a carreira e continuou crente. Perseverou na corrida, espancado, torturado, triturado, preso, dificuldades, lutas e batalhas na vida, mas ele disse, eu não abandonei o Senhor Jesus, eu combati esta guerra, e eu lutei com todas as forças do meu coração, e ele disse, muitos me abandonaram, Alexandre, o latoeiro, me fez muitos males, mas ele diz, mas o Senhor me revestiu de forças e me deu condições para prosseguir. Meu irmão, nesta corrida é possível também você ficar só, ser abandonado, abandonada, exatamente porque é de Jesus, porque ama Jesus, mas saiba de uma coisa, jamais Jesus abandonará você. Ele estará correndo com você, Ele estará na batalha contigo, Ele estará na luta junto com você, para que você chegue ao último instante da vida e receba a coroa da vida nas mãos do Senhor Jesus.
Eu gostaria de apresentar para você, dentro disso tudo que já falei, 5 atitudes práticas que precisamos manter na vida, nesta corrida que eu convido você hoje à noite a se inscrever em nome de Jesus. Primeiro lugar, nesta corrida proposta por Deus para a nossa vida, nós precisamos seguir a Cristo com renovada esperança. Então eu quero convidá-lo hoje à noite em nome de Jesus. Não importa quantos anos você tenha de vida cristã, eu trago o convite de Deus ao seu coração para que você renove a sua corrida em Cristo hoje à noite. Renove a sua esperança em Cristo. Mas você que às vezes sente que seu relacionamento com Cristo está meio frio, meio distante, quase não tem orado, quase não lê a Bíblia, vem à igreja, mas a igreja não tem mais aquele prazer do encontro com Deus, da celebração da vida, da glória de Deus se manifestando, então faça a oração do rei Davi. Devolve-me, ó Deus, a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Renova, Senhor, a alegria de ser do Senhor e de caminhar com o Senhor nesta geração. Neste ano novo, resolva resgatar a alegria de caminhar com Jesus na vida e de dizer de peito erguido, eu sou de Jesus. Vai ter problemas. Vivendo numa geração que diz que César é o Senhor, vão chegar para você e dizer César é o Senhor, e você vai precisar dizer Jesus é o Senhor. Por isso determine um momento para ler a palavra, para estar com Deus, para deixar que essa relação com Jesus tome densidade na sua vida. Segundo lugar, torne-se uma pessoa grata, grata a Deus, grata à sua família, grata aos amigos, grata à sua igreja, que a gratidão invada a sua alma em nome de Jesus, porque a Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gratidão na alma. Seguir a Cristo e ter gratidão em sua alma e em seu coração. Por isso, meu irmão, terceiro lugar, passe mais tempo com a sua família. Decida voltar para casa. Eu sei que na doideira desta geração em que trabalhamos às vezes mais de 60 horas por semana, quase não tem tempo para comer. E eu lhe apresento o desafio de voltar para casa em nome de Jesus para ser marido da sua mulher, para ser esposa do seu marido, para ser pai e mãe dos seus filhos, antes que um traficante os adote. Um casamento equilibrado precisa de presença, de investimento, senão ele morre. Tornamos-nos ocupados com carreiras e perdemos os nossos filhos. Por isso, inclusive, eu trago a proposta de que você deixe, abandone, escolha, diminua o seu ativismo na religião, para que você tenha tempo de investir na sua casa, de caminhar com Jesus, de ser de Jesus na vida. E a gente diz, eu estou correndo agora, mas daqui um tempo vai se acalmar e eu volto para casa. E a notícia que eu tenho para você é que quanto mais nós corremos, mais a turbulência aumenta e nunca nada se acalma. Nós precisamos voltar para casa. E não permita, meu irmão, minha irmã, que as ervas daninhas sufoquem o seu casamento e mate a sua relação conjugal. Daí a necessidade de nós dizermos não para algumas coisas. Eu sei que na insegurança do nosso psiquismo, no adoecimento da nossa alma, dizer não é um martírio.
mas eu lhe convido em nome de Jesus a dizer não para algumas coisas, para dizer sim para outras que têm valor de fato. Livre-se dos excessos. Amadurecimento significa aprender a adiar algo que você realmente gostaria de fazer para se concentrar em algo que é importante e que deve ser feito. Talvez seja aquela oportunidade na sua carreira, mas está tomando tempo com a sua família. Quem sabe vai aumentar o seu salário, se ficar mais tempo na empresa, mas vai perder o tempo com qualidade com a sua família. Por isso pergunte a si mesmo, em 10 anos, o que será importante para mim? Você terá trocado a companhia do seu filho por outra atividade? Vale a pena? Ter participado de outro compromisso e ter dito não, e então passar mais tempo com o seu marido, com a sua mulher, com seus filhos? Por isso, nessa noite, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu vos convido a uma avaliação profunda da nossa vida. E em quinto e último lugar, decida alcançar alguém que não conhece a Cristo com a mensagem do Evangelho de Jesus. Fomos chamados para sermos discípulos e proclamadores da mensagem de Jesus nesta geração. Ele mesmo disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa é a mensagem de Jesus para nós hoje, e essa é a nossa vez, e essa é a nossa hora. Por isso, desenvolva amizades cristãs, mas se envolva com aqueles que não são de Jesus, para semear esperança, anunciar o Evangelho e glorificar o nome de Jesus na vida desta pessoa. Por isso, meu irmão, minha irmã, esta noite é o momento de nós olharmos para nós mesmos diante da proposta de Hebreus capítulo 12 e tomarmos uma decisão em nome de Jesus. Abandonar algumas coisas, abraçar outras coisas. E a proposta é: livremo-nos de tudo que atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos a corrida cristã, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Esta é uma decisão que você não pode se permitir recuar, abandonar, jogar a toalha. Essa é a nossa vez, essa é a nossa hora. E daí, eu tenho 3 convites hoje que eu quero orar com você em nome de Jesus. A necessidade de nós olharmos para esse projeto e ver que o capítulo 11 se passou na história e agora é a minha vez e a sua, de inseridos nesta corrida, glorificarmos o nome de Jesus de Nazaré. Por isso eu quero orar por aqueles que estão correndo a corrida cristã, mas estão correndo mal a corrida cristã. Você sabe que poderia correr melhor, você sabe que poderia ser mais disciplinado, poderia se envolver nesse projeto para glorificar a Jesus. Então eu quero orar por você hoje à noite. Eu quero orar por aquele que desistiram da corrida cristã, está aqui com a gente hoje à noite, já correu, mas abandonou a corrida faz tempo. E eu quero convidá-lo em nome de Jesus a voltar à corrida cristã. Mas eu também gostaria de orar por aqueles que desejam começar na corrida cristã. Estão com a gente hoje, vieram a esta reunião, mas nunca começaram a corrida cristã, mas gostariam de hoje à noite começar em nome de Jesus. Por isso eu queria que você curvasse a sua cabeça e orasse comigo em nome de Jesus. Pela fé, Enoque, pela fé, Abraão, pela fé, Paulo, pela fé, Maria, e agora é a vez de colocarmos o nosso nome e entrarmos na história dos homens e mulheres de fé, em nome de Jesus. Para corrermos a corrida e deixarmos na história um legado que glorifica o nome de Jesus, em que as gerações futuras possam olhar para nosso exemplo e glorificar o nome de Deus.
Por isso eu quero convidar você, em nome de Jesus, que gostaria de renovar a sua corrida, gostaria de voltar para a corrida e gostaria de começar a corrida cristã em nome de Jesus. Você se inclui em um desses grupos, então eu vou lhe pedir em nome de Jesus que você se coloque em pé. Eu quero orar por você hoje à noite. Grupo daqueles que estão correndo, mas correndo mal, do grupo daqueles que desistiram de correr e do grupo daqueles que gostariam de começar a corrida. Então fique em pé em nome de Jesus. Essa é a hora de nos inscrevermos na história e dizer: conte comigo, Jesus. Paulo não era um super-herói. Pedro, Maria, Débora, Eunice, Lloyd não era super, eram gente como a gente, mas a graça de Deus os encharcou. E eles seguiram a Jesus e glorificaram o nome de Jesus. Essa é a nossa hora, em nome de Jesus. Não adie mais. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Em nome de Jesus. Precisamos de cristãos densos, comprometidos, correndo a corrida cristã, leves, desembaraçados de todo o peso, olhando para Jesus e engrossando as fileiras de corredores em nome de Jesus. Pai querido, Tu conheces a vida de cada um desses irmãos e irmãs, todos que se puseram em pé hoje à noite. Eu oro por eles em nome de Jesus, para que a graça do Senhor encharque suas almas hoje à noite. Como o Senhor diz na sua palavra, que o Senhor derrama a sua graça abundantemente sobre nós. Faça isso na vida de cada um aqui. Que esta seja uma noite também, Deus, de abandono do pecado, de romper com o pecado, pelo sangue do Cordeiro, e começar uma corrida leve em nome de Jesus. Quem sabe aqueles que nos acompanham pela internet também, Senhor, estão fazendo uma decisão hoje à noite. Eu oro por eles, para que o Teu nome seja glorificado em todos. Derrama sobre esta igreja, Senhor, graça do Senhor, porque o Senhor nos plantou nesse lugar estratégico e nós precisamos sacudir esta região para o louvor da Tua glória. Precisamos fazer um barulho nesta cidade para o louvor do Senhor, Pai, e assim nós alistarmos centenas e milhares de pessoas nesta corrida para glorificar o Teu nome. Que assim seja, Pai, que o Teu nome seja glorificado e a nossa vida exalte ao Senhor, porque somos sal e luz, para que esta geração conheça Jesus. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar, queridos. Siga a Cristo, corra a corrida cristã, semeie a semente do Evangelho e viva para a glória de Deus. O resto é sombra das árvores alheias e correr atrás do vento. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.